Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Fase de acumulação para o Bitcoin, fase de força para as altcoins. Eu quero te mostrar neste vídeo por que você está no melhor momento de compra, o melhor momento para acumular, para que você possa lucrar muito neste bull market. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que hoje a gente já tem a análise de mais de 60 ativos. Vamos analisar ativos que você pediu e ativos que estão super interessantes. Mas antes de eu te mostrar tudo, eu peço para você, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise. Porque amanhã, sim, amanhã, tem mais vídeo de análise. A gente tem muitos ativos em buy zone e é importante que a gente avalie, que a gente identifique essas boas oportunidades que vão colocar grana no nosso bolso. Então deixa aqui embaixo para que a gente possa fazer um mega vídeo também amanhã. O que a gente está vendo no Bitcoin neste momento? Padrão de equilíbrio. Simples e objetivo. O padrão de equilíbrio segue topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Agora a gente vai buscar por um topo descendente e vai afunilar por mais dias. Muito provavelmente até o halving a gente deve ter um afunilamento. Áreas extremamente importantes que você tem que ficar de olho para o Bitcoin, 60 mil dólares. Essa é a área. Fundo, esta é a área mais crítica de suporte que você tem que ficar de olho. Essa área aqui. E a área de resistência mais importante, 71.900 dólares. 72 mil dólares. Entre 72 mil e 60 mil é acumulação. Rompendo 72, a gente abre caminho para uma valorização muito maior. Perdendo 60, a gente vai buscar uma correção mais forte. Pô, Luan, assim é fácil. Vai subir ou vai descer? É exatamente isso. Você que quer, vai subir aqui ou vai descer ali em um padrão de acumulação, padrão lateral, você que está procurando isso, você deve buscar em quem tenta prever o futuro. Quem tem a bola de cristal. Você que é analista, você que é investidor, você tem que estar preparado para tudo. Eu venho falando isso repetidamente e falo mais uma vez. Você não precisa tentar prever o que vai acontecer. Para com isso, isso é coisa de amador, torcedor, que eu sei que não é o seu caso. Você tem que estar preparado para o plano A, plano B e o plano C, por exemplo. É isso que você deve fazer, sempre estar pronto para uma eventualidade. E neste movimento lateral, a gente tem o quê? A dominância em queda. A dominância tende a cair neste movimento lateral e as altcoins tendem a se beneficiar, levando a uma valorização maior nas altcoins, que estão em ótimos pontos de compra. E a gente tem uma movimentação futura de lateralização também pós-halving, que muitas vezes acaba acontecendo. É uma movimentação que leva aos rompimentos, mas que no final das contas acaba trazendo muitos dias de lateralização até que a gente tem aquela explosão absurda. Eu mostrei isso recentemente. Eu mostrei isso para você nos 2 últimos vídeos. É importante que você confira eles. Mas movimento de acumulação é movimento de acumulação. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Muita gente acaba vendo a acumulação como algo ruim. Começa a ter uma ansiedade muito grande. O mercado não está explodindo. As altcoins que eu comprei ontem, elas não fizeram 700%. Meu Deus do céu. E aquela ansiedade começa a atacar e você comete erros. Você deve lembrar que o mercado
ele vai beneficiar quem foca para o longo prazo. A gente está falando de um ciclo de bull market. Não é 2 semanas, 1 mês de movimento. A gente está falando de 1 ano e meio de movimento. Foque neste 1 ano e meio e tenha a tranquilidade de que você está investindo no melhor momento. E por que é o melhor momento agora? Por que agora é o melhor momento de fato? A gente tem os ciclos de mercado. E quando a gente pensa na acumulação e acumula na acumulação, ou seja, a gente compra nesta fase de acumulação, a gente tem este cenário. Veja este cenário. Bull runs de acordo com os últimos halvings. A gente tem a fase de descrença total do mercado. A gente tem a fase de alta extrema. Fase de descrença, descrédito absurdo do mercado. E a fase de acumulação. A fase de acumulação é a fase que você faz as melhores compras antes do mercado explodir. Nós estamos em que fase? Sim, a gente está subindo. A gente está subindo. É óbvio isso. A gente está subindo. A gente está vendo uma movimentação de alta. Só que isso aqui ainda é a fase de acumulação. A gente ainda não entrou na fase explosiva, absurda do mercado. Nós estamos justamente nesta fase. Fase que acontece repetidamente. Aconteceu em 2016, aconteceu em 2020, está acontecendo agora em 2024. Fase de acumulação, melhor momento para comprar. Você tem um tempo limitado para este cenário aqui, a fase de acumulação. Porque a partir do momento que a gente passar o halving, passar essa fase pós-halving, que pode sim levar a mais dias de acumulação, a gente começa este cenário, que é o cenário extremamente agressivo e que você vai ver altas de 20, 30, 40, 50, 100% ao dia. É aquela fase que cai o queixo e você olha o seu portfólio e dá risada. Eu já passei por 2 ciclos como estes e a gente tem tudo para repetir esse ciclo. Esse ciclo de dar risada. Só que quem vai poder rir lá na frente é, primeiro, quem está investindo para o ciclo, não para 1 mês, para 2 semanas. E quem se preparar agora. Quem acumular agora vai se beneficiar no longo prazo. Entenda ciclo de mercado. Olha só, ciclo de mercado. Vamos lá. Ciclo de mercado, está aqui. A gente está saindo dessa fase, entrando nesta fase, e assim que a gente terminar esta fase de esperança lateral aqui, que é uma lateralização sim, em tendência de alta, é isso aqui que a gente está vendo. Assim que a gente terminar, a gente entra na fase mais absurda de alta do mercado. Então a gente já passou por isso, veio a fase de descrédito, e agora a gente está na fase de esperança, mas é aquela esperança não totalmente vamos embora. É aquela fase de será que vai, será que não vai? E assim que a gente sair desta fase, que na minha humilde opinião é uma ótima fase para você acumular, a gente entra na fase mais absurda do bull market. E olha só que a gente está aqui, a gente está vendo sim uma fase de valorização, mas é a fase de valorização em acumulação. Então a gente vai acumulando e subindo. Só que aquele movimento de foguete, ele acontece logo a seguir. Então, é importante que você aproveite padrões de equilíbrio no curto prazo para acumular, padrões de equilíbrio em prazos maiores para acumular. Acumule. Para de pensar no curto prazo. Curto prazo não enriquece ninguém.
Curto prazo pode te trazer um retorno. Ah, o mercado futuro aqui, o mercado futuro acolá. Maravilha. Mas dinheiro de verdade para você que está trabalhando, que não tem o tempo de ficar o tempo inteiro olhando o quê? O mercado, acompanhando a notícia. Ah, é o Powell falando. Ah, é venda, é compra de Bitcoin. Tá entrando dólar. O gráfico X está subindo, tá caindo. Você que tem que trabalhar, acorda cedo. Tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos cachorros, dos pets. Tem que levar uma vida normal. Você tem que focar no longo prazo e você tá no melhor momento para aproveitar o quê? O movimento que vai acontecer. Quem aproveita na acumulação, dá risada lá na explosão. Maravilha! Maravilha! Para mim, é momento de acumular. Eu estou acumulando. E você? Já me responde, tá acumulando ou não? Tá acumulando ou não? Tá com pensamento para o bull market ou você quer comprar a sua Lamborghini na semana que vem? Isso não vai acontecer. Então me responda, tá acumulando? E a gente vai para onde? Para análise. Não vou nem perder mais tempo. Vamos para análise, que é isso que você quer. Entendemos o Bitcoin, entendemos o ciclo, entendemos o Total 3, a fase que o Total 3 está. Estamos aqui, temos muito para subir, entendemos os ciclos e agora a gente vai para as oportunidades. Tem muita oportunidade, tem muito ativo em área interessante, tem muita coisa bacana para você verificar. Mas antes de te mostrar, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram geral, um local onde eu passo muitas dicas, trades, análises, insights e informação de qualidade para você poder, o quê? Lucrar. Informação de qualidade e atualização para você. Participe. Nosso grupo serve como um complemento e um canal de comunicação adicional ao YouTube. Gratuito, link está na descrição do vídeo. Vamos começar com os pedidos. Wormhole, projeto novo, projeto que está muito hypado, projeto que está listado em algumas corretoras. A gente tem aqui, foi listado na Bybit recentemente, então a gente tem listagens. Projeto teve uma mega valorização, corrigiu. Primeiro, esse tipo de projeto, você tem duas possibilidades. Ele foi listado quando? Gente, ele foi listado ontem. Na grande parte das corretoras. Na Bybit, na Binance, todas as grandes, ele foi listado ontem. Você tem duas possibilidades para este tipo de ativo. Você aguarda mais informações gráficas, tá? Então você aguarda mais informações gráficas e aí sim você vai fazer uma avaliação ou você analisa o projeto. Você tem que fazer uma análise do projeto. Então você tem que entender o projeto, o que o projeto entrega, qual que é o setor, o que de fato ele pode te proporcionar lá na frente. Análise gráfica deste tipo de projeto não dá para ser feito. Por quê? Neste momento, por quê? Porque a gente não tem informação suficiente. Então, é totalmente indicado que você avalie o que ele entrega. E eu fiz uma aula ontem mostrando como você identifica as gemas. De que forma você identifica, como você vai lá no CryptoBubbles, o que você tem que olhar, o que você tem que olhar no CoinMarketCap, o que você tem que olhar do setor, como você identifica o alfa, como você identifica as gemas. Se você não assistiu, assista. Porque este é um caminho para você avaliar este tipo de projeto, certo? Então, a gente vai acompanhar esse projeto e eu vou trazer nos próximos dias e semanas avaliações sobre ele. Tá muito hypado, muita gente de olho. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu avaliei, é um projeto com potencial. Mas eu, Luan, sempre faço questão de aguardar também uma construção gráfica mais interessante. E eu raramente
compro logo depois de uma listagem em uma corretora muito grande. Porque a gente tem o pump e depois a gente vai ver realizações de lucro. E aí sim o ativo vai trazer aquela movimentação consistente. Então é importante que você não tenha o FOMO, não tenha pressa. Isso é muito importante. Seguindo, XDB. Aí a gente já pode analisar os ativos que você pediu. XDB, ativo que a gente já vem avaliando e muita gente pediu. Muita gente pediu ontem, antes de ontem. Portanto, a gente está aqui. A gente tem um round bottom, a gente tem um potencial sim de continuidade de alta se a gente tiver o quê? E isso vale para muitos ativos, tá? Que eu vou mostrar hoje. Se a gente tiver este movimento, a gente pega aqui e a gente tem um canal de baixa. Canal de baixa, que se for rompido para cima, ele nos leva a quê? Ele nos leva à confirmação de uma bandeira de alta. Então, quando a gente tem um movimento de alta e um padrão de baixa, a gente tem o potencial de formar uma bandeira de alta pós-rompimento deste padrão. E a bandeira de alta ela tem o seguinte, a gente puxa do último ponto até o topo e projeta no pós-rompimento áreas muito próximas à nossa área alvo de suporte e resistência. Então a gente tem confluência com rompimento de padrão, que é um padrão de revival, rompimento de resistência, nos levaria a estas áreas 0,24, e o rompimento deste padrão nos levará a 21, 0,0021. Então, projeção de mercado. O ativo está se sustentando acima de uma área de resistência, era uma resistência, virou um suporte. Se tiver esse rompimento, super saudável. Vamos dar uma olhada no volume. Volume, teve volume ascendente. O volume descendente não me agrada. No entanto, olha o volume de venda, muito fraco. O que indica sim que é uma força. Temos uma força, tendo em vista que a gente não está tendo um volume de venda ascendente, o que pode beneficiar aí muito um rompimento e continuidade de alta em XDB. Então, XDB, para quem está de olho, é um ativo interessante. Aero. Pessoal, esse tipo de ativo aqui não tem nem o que fazer. Depois que você vê, olha no semanal, este wick, ou seja, esse pavio gigantesco, não tem o que fazer. Já era. Já era aqui, ó. Já era. Agora você quer o quê? Para entrar, você quer continuidade de alta, rompimento desse topo 2,90, continuidade de alta, aí uma nova base de preço, e aí sim você tem oportunidade. Deixa eu ajustar, puxar mais para o meio. Aí você tem oportunidade. Aqui você não tem oportunidade. Oportunidade ficou aqui, ó, 0,36. Pô, ele saiu de Meu Deus, ele saiu de 0,36 para 2,80. É o Aerodrome. Muita gente pediu também esse ativo. Quem comprou aqui, maravilha, maravilha. Agora, quem está querendo comprar aqui, sendo extremamente sincero, eu não vejo uma área clara de compra aqui, não. Não vejo uma área de compra clara aqui. E eu estou vendo pela Poloniex. A gente pode puxar Aero USDT. Vamos puxar na Coinext. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. O semanal me mostra algo mais interessante, mas mesmo assim eu teria que ter uma continuidade de alta para romper essa área, para aí sim abrir oportunidades em uma base de preço semanal. Não é o caso. Arbitrum. Vamos ver se é Arbitrum mesmo. Arbitrum. Vamos ver se tem algum outro. Não, é isso mesmo. Vamos voltar aqui para Binance. Seguinte, teve toda a sua movimentação de alta no semanal, só que a gente começou a formar uma área de resistência. Resistência, resistência, resistência. Semanal corrigindo é o quê? RSI de 4 horas de sobrevenda. A gente vem aqui, quando ele começou a corrigir,
bateu 1 milhão de vezes o RSI de 4 horas em sobrevenda. Vamos no 12 horas, que é o semanal extremo. Bateu 1, 2, 3 vezes. A gente vai aumentando a nossa visão. A gente tem que olhar no diário em sobrevenda. Bateu aqui e bateu aqui. Fundo duplo. Então a gente está vendo uma formação de base de preço mensal. E aí me parece interessante. Sim, nós temos uma área interessante aqui. Só que a gente beliscou a sobrevenda do gráfico diário. Então a gente tem esta área aqui, que é uma área de suporte que não pode ser perdida. Se a gente perder 1,40 em Arbitrum, pode ser que a gente veja uma desvalorização muito grande. Lembrando que a primeira vez que a gente tem o toque no gráfico diário em sobrevenda, primeira, segunda vez, e a gente sustenta a área, a gente tem muitas vezes a melhor área de compra para um bull market. Por quê? Porque a gente esticou no mensal, começou a corrigir, 2 meses corrigindo, tá? A gente abriu esse mês corrigindo, e o diário abriu sim com diário, não 3 dias. Diário abriu sim com este movimento ficando extremo. Esta é uma área bem interessante, 1,49, não está longe dos 1,40, que é a área de suporte. Quem quiser investir, tem uma visão mais de longo prazo, pode investir colocando um stop inferior a 1,30 para dar uma margem, tá? Teria que dar uma margem aí. Então eu colocaria, se eu fosse considerar uma entrada, eu colocaria uma margem neste cara. Lembrando, se o Bitcoin simplesmente derreter, se o Bitcoin fizer isso aqui, a Arbitrum vai corrigir no gráfico de 3 meses, tá? Vai corrigir no gráfico de 3 meses. Se isso aqui acontecer, a Arbitrum com certeza vai perder essa área e vai corrigir nesse gráfico de 3 dias, tá? Então ele vai corrigir no gráfico de 3 dias, muito provavelmente. Mas, por enquanto, é uma área extremamente saudável, tá? A gente tem até confluência aqui, ó. Olha só. A gente tem uma área aqui de resistência, foi uma área de suporte e resistência, área de suporte e resistência. Eu vejo uma área interessante. Então, quem gosta do projeto, tá tendo uma oportunidade. SSV. SSV, semanal não tem muita oportunidade, tá? Vamos dar uma olhada? Mas eu não estou vendo muita oportunidade. Por quê? Super saudável, cheio de fundos ascendentes, formou um fundo ascendente, esticou no semanal, tá? Desde 5 de fevereiro esticou no semanal. Base de preço semanal é RSI de 4 horas em sobrevenda. Vamos dar uma olhada? RSI de 4 horas em sobrevenda, bateu. Olha lá, já bateu e já está tendo um movimento de alta. Então, já era. Quem teve oportunidade, comprou no RSI de 4 horas de sobrevenda, nessa área de 45, 46 dólares. Já está tendo sim o seu movimento, 14, 15%. Eu não entraria, mas quem entrou, eu me manteria, tá? Eu acho que faz sentido sim. Ó, inclusive esse semanal com baita rejeição, pode abrir espaço para mais valorizações com certeza. Ondo, esticado no semanal, base de preço semanal, é RSI de 4 horas em sobrevenda. RWA, ativo de RWA, já trouxe aqui, comprei aqui, nessa área por conta do round bottom, LTB rompida. O mercado está beneficiando muito essa narrativa, eu estou deixando rolar. Gosto muito do projeto. Obviamente é por isso que eu comprei lá atrás. Mas aqui o que a gente tem? Base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Será que ele bateu? Não bateu. Então, você ainda tem uma oportunidade caso Ondo tenha uma onda, haha, que piadista, tem uma onda mais de baixa para levar o RSI de 4 horas em sobrevenda, abaixo de 30, e aí sim você tem uma nova oportunidade, se isso acabar acontecendo. Neste momento, eu não vejo oportunidades claras, tá? Então, só para deixar tudo muito transparente para você. Oportunidade mesmo é numa base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Celo, semanal super saudável. Eu gosto desse tipo de padrão, por quê? A gente tem aqui ó, um round bottom.
tá? Tá aqui, ó, round bottom. Temos um round bottom, temos uma super LTB rompida, pivô de alta, tá tendo uma correção. Inclusive, a correção não está nos levando nem a essa área aqui. Ele está nos levando a esta área aqui. Isso é interessante, viu? A gente está corrigindo numa área de suporte e resistência superior. Se ele tiver um pivô de alta aqui, se ele conseguir, de fato, romper, mostrar força aqui, ele abre espaço para uma valorização bem maior, bem maior. Vale a pena ficar de olho em Celo. Core, ativo está muito hypado, subiu nada menos do que 244% na semana passada. Começa a corrigir, base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Comp, mais um ativo super interessante, padrão Revival. Tem aqui o nosso movimento, igualzinho eu mostrei anteriormente. A gente tem aqui, ó, vou te mostrar. Um movimento de canal de baixa que pode levá-lo, com o rompimento, a uma bandeira de alta. Se a gente acabar vendo uma bandeira de alta se confirmar com o rompimento deste padrão de baixa, a gente pode ter uma valorização bem mais forte. Então, Comp é mais um dos ativos extremamente interessantes que podem, sim, ter uma valorização muito bacana. YFI, padrão de equilíbrio eterno. Só faz sentido entrar neste tipo de ativo quando ele sair do padrão de equilíbrio. Então, ele precisa romper para cima, fechando acima de 11.250, a gente tem o rompimento do padrão de equilíbrio. GOG, Guild of Guardians, muita gente pediu. A gente tem o quê? Um ombro, cabeça, ombro do lado direito. Se romper esta área de resistência aqui, a gente tem, sim, potencial de uma valorização bem elevada. Olha só. Pode ter uma valorização muito consistente, contanto que ele tenha um rompimento. Quem é mais agressivo nos seus investimentos pode considerar comprar nestas áreas, já que a gente pode sim acabar confirmando esse ombro, cabeça, ombro inverso. JTO, ativo que eu tenho há bastante tempo. Venho falando do projeto e do ecossistema há bastante tempo. Eu comprei lá atrás, mas lá atrás mesmo. E o ativo está muito saudável. Esse é um dos ativos que eu tenho na minha carteira Premium. E apresentei para o time Premium e Desafio. São dois times que eu possuo no meu Telegram fechado. E são dois grupos que têm acesso a todas as minhas operações. Todas. Carteira para o bull market, trades, rebalanceamento de carteira. Eu mostro detalhadamente o que eu faço, por que eu faço e de que forma eu faço. É o passo a passo completo, transparência total. Além disso, além de contar com todas as minhas operações e estratégias de compra, estratégias de venda, estratégias para trades, você tem acesso a um suporte 1 para 1 comigo. 1 para 1 comigo para tirar dúvidas. Dúvidas gráficas, dúvidas gerais de estratégia. E você tem também, é claro, nesses dois grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Você tem acesso à aula de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, planos de trade. Se o mercado subir, a gente tem uma reação. Se o mercado cair, a gente tem uma outra reação. Mercado lateral, que reação nós temos? Você tem acesso a muito conteúdo bacana. Como é que você pode aproveitar este conteúdo, participar dos nossos grupos fechados, investindo no seu conhecimento? Você participa acessando o grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Senta no grupo geral, vai na última mensagem, no @oficialonfx, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações.
invista no seu conhecimento. Mas JTO é um mega projeto, na minha humilde opinião. Tem potencial de upside e está formando o quê? A sua movimentação de alta, também extremamente saudável. A gente teve o rompimento do padrão de equilíbrio, um triângulo simétrico. Tivemos rompimento, pivô de alta, voltamos para testar fundo ascendente formado. Tivemos uma nova pernada, pivô de alta, fundo ascendente. Tivemos um fundo ascendente, quando? Dia 3 de abril, conhecido como ontem. A gente veio justamente para teste nesta área. Olha só. Então a gente teve o rompimento, teste e agora abre espaço para uma continuidade de alta. Eu vejo o seguinte, já que a gente está vendo uma movimentação muito saudável, com fundos ascendentes, no diário, se a gente tiver este movimento e voltar para corrigir no diário, RSI de 1 hora em sobrevenda, você que está de fora pode ter um gatilho de entrada para aproveitar esta valorização. Então fica de olho no pivô de alta, correção, base de preço para uma continuidade de alta. Celestia, a gente está numa área muito bacana, por quê? Porque a gente formou base de preço mensal, eu venho analisando Celestia há algum tempo, comprei Celestia nesta área, justamente nesta área em que nós estamos, comprei Celestia porque Celestia começou a corrigir no mensal, e formou a base de preço mensal, ou pelo menos está tentando formar uma base de preço mensal, justamente nesta área de suporte resistência. Era uma resistência, virou um suporte muito forte, voltou para esta área, e eu vejo sim esta como uma área interessante. Se você está buscando investimentos de longo prazo, você pode avaliar a base de preço mensal como uma área muito, mas muito interessante para compras. Base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda, que foi atingido exatamente aqui em 11 dólares e 57. E a gente teve um novo teste. Se ele confirmar este movimento, este fundo, como um fundo duplo, também pode acabar levando o ativo a uma valorização gigantesca. Hecta, outro ativo pedido, semanal. Está forte, mas mostrou força, teve rejeição. O que eu quero ver nesse tipo de ativo? Primeiro, a gente tem que traçar a nossa linha de tendência de baixa aqui. A gente tem aqui. Linha de tendência de baixa foi rompida. Maravilha, primeiro sinal de força. Só que eu tenho uma área de resistência para este cara aqui, ó. É uma área muito clara para mim de resistência. Eu posso até aumentar. Então o que eu preciso para comprar, para considerar a compra deste ativo? Eu preciso de um rompimento, teste, e aí sim abre espaço para entradas. Eu entraria aqui. Então eu sempre vou esperar uma definição de força, rompimento, teste, rejeição, e aí eu compro. CFG, ativo super saudável, já está muito, mas muito adiante do seu movimento de round bottom, teve a primeira pernada, corrigiu, teve o rompimento, voltou para corrigir, esticou e agora já está muito à frente do seu movimento. Movimento que mais interessante foi aqui em 0,35, já está aí com quase 200% de valorização. Tem oportunidades? Até tem. Mas não é o ativo mais interessante, na minha humilde opinião, analisando apenas o gráfico. Por quê? Porque ele já foi embora. Está tendo um teste aqui, pode ter mais valorizações, mas ele não é o melhor ativo de momento, avaliando apenas o gráfico. LSK, ativo em round bottom. Tá? A gente pode ajustar aqui, mas não vou perder meu tempo. Com resistência que foi rompida. Resistência rompida. Voltou para teste, reteste. Áreas mais interessantes de compra foram aqui. Tendo um pivô de alta, a gente abre caminho para uma valorização alvo que pode levá-lo
neste pivô de alta, já levou ele à primeira área de valorização, rompendo esta área. Então agora a gente já vai para a fase 2. Rompendo essa área, aqui, posso considerar aqui, porque a gente tem aqui uma resistência, suporte e resistência, então a gente, passando desta área aqui, tá? Passando dos 3 dólares, a gente pode projetar sim uma valorização até estas áreas, 6,50. Então a gente tem uma projeção interessante. Eu adoraria ver esse projeto corrigir um pouco mais, mas tá saudável. XVG, não gosto deste movimento, embora o ativo esteja mais forte do que muitos dos ativos nessa semana. A gente tem aqui, ó, o ativo precisa fechar acima dessa área, principalmente acima de 0.0099. 0.010 seria perfeito. Se ele fechar acima de 0.010 e na próxima semana a gente tiver uma confirmação de alta, qualquer correção vai abrir uma oportunidade para surfar uma valorização maior. Então aguarda o fechamento da semana, continuidade de alta, e aí sim você pode avaliar uma entrada em uma eventual correção. Venry, meu Deus, que nome lindo. Semanal e super esticado, o RSI de 4 horas trará a melhor oportunidade de compra, que deve ter batido, já bateu o RSI de 4 horas, melhor oportunidade de compra para quem estava de olho neste ativo. Venry foi aqui, em 0,21, já está em 0,24. Se ele tiver qualquer movimentação de pullback, você pode acabar sim tendo um proveito aqui nessa área. VET USDT, semanal muito próximo de um pullback, o que abrirá caminho para uma valorização mais consistente. Eu ficaria de olho, tá? Padrãozinho de acumulação acima da resistência pode abrir aquela oportunidade que você está esperando em VET. ENS, a gente tem uma resistência aqui e tem uma resistência, eu vou puxar 2 gráficos. A gente tem uma resistência aqui e a gente tem um suporte e resistência aqui. Tá? Aqui. Então a gente está brigando numa área acima de uma resistência, mas abaixo de uma outra. Então esse é um tipo de ativo, ENS, que se eu não tivesse comprado aqui, eu esperaria este movimento para comprar, tá? Então eu esperaria uma confirmação de rompimento da última área de resistência mais importante antes de termos uma alta expressiva. Dusk, o que você acha que eu fiz em Dusk? Você acha que eu fiz um trade? Eu fiz um trade. Eu fiz um trade, por quê? E esse trade aqui, ele tem um alvo muito maior, tá? Porque eu estou projetando ele para o longo prazo. Se a gente tiver o rompimento deste padrãozinho aqui, deixa eu tirar que fica mais claro. Se a gente tiver um rompimento deste padrãozinho, o que a gente vai ter? E por isso eu comprei nessas áreas. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma bandeira de alta, projeção de bandeira de alta. Pega do fundo ao topo, rompimento, pode nos levar a 0,88, que seria um movimento de nada menos do que 86%, com a alavancagem vezes 10, que é a alavancagem padrão que eu utilizo, e tem que ter parâmetro para usar, a gestão de risco não é nada feito na loucura, a gente está falando aí de uma operação em potencial de 800%. É um ativo que já teve uma valorização, tá? A gente está numa casa de valorização já superior, mas isso não me impede de fazer trades. O que vai ter de oportunidade de trade depois do halving, nesse tipo de movimento? Sabe aquele ativo que você comprou aqui? Por quê? Porque ele tem um round bottom, tá? Eu quero te dar um insight, que é o que eu estou usando de estratégia para este bull market. Eu usei no último bull market também. Eu compro aonde? Eu compro no round bottom, LTB rompida. Então eu busco comprar aqui ou quando a gente está rompendo a resistência. Eu surfo uma valorização de 100, 200, 300, 400, 500%. Maravilha. E depois, o que eu posso fazer? Posso realizar uma parcial de lucro, colocar esse capital
em trade e maximizar os meus ganhos. Então, uma parcial pequena de lucros, deixo o longo prazo e o curto prazo segue se valorizando. É isso que a gente faz. A gente usa o longo prazo e o lucro do longo prazo, que muitas vezes acaba acontecendo muito antes do nosso longo prazo, eu uso uma parcial desse lucro para fazer trade e maximizar os meus ganhos, que vão me levar lá no final do bull market a uma valorização bem bacana. Mas isso tudo é feito com muito respeito ao mercado e, obviamente, a gente visa o quê? A consistência no longo prazo. Optimismo. Estamos numa área, para mim, muito importante. Sustentando essa fase aqui, acima desta resistência, você tem uma ótima oportunidade. TrueFi, muitos pediram TrueFi, ativo que a gente falou aqui, eu não peguei. Muita gente acabou pegando, ótimo. Surfou uma mega valorização. Agora a gente já está na fase 2. Para quem perdeu essa valorização aqui, que saiu de 0,61, foi lá para 0,19, aguarda o rompimento, teste. Isso se você gostar do projeto e entender o que o projeto está entregando. Porque eu não compraria aqui, porque aqui é uma área de resistência. Ele precisa romper, esticar, voltar para corrigir e aí sim a gente surfa valorizações. Joe, muito saudável, maravilha. Lina tá ficando cada vez mais interessante. Estou falando há dias e semanas de Lina. Fica atento. Se romper essa área roxa, a gente tem espaço para valorizar. XLM, vê que a gente está numa acumulação. Se ele conseguir romper 0,14, 0,14,5, a gente tem um pivô de alta e pode voar. DYDX, mesma coisa, acumulação eterna, mas, como eu falei, a gente vai esticando o elástico. Uma hora que ele estoura, ele pode ter uma valorização muito grande. Render, galera, Render para mim, muito provavelmente entregou aí a sua correção, tá? A gente formou a base de preço, a gente começou a corrigir no semanal, de forma extrema, então a gente teve o RSI de 4 horas extremo aqui, tá? Depois que a gente esticou no semanal, a gente começou a corrigir. A base de preço semanal ela se forma quando o RSI de 4 horas bate em sobrevenda, bateu sobrevenda extrema e bateu também o 12 horas. Então ele bateu o semanal extremo. Agora a gente vai ver se ele tem, sim, gasolina para continuar a subir. Mas Render está muito saudável, inclusive o fato de ter corrigido acima do seu topo histórico abre espaço para uma valorização gigantesca. Pendle. Pessoal, não tem o que fazer. Quem entrou aqui, quando a gente estava falando de correções, ótimo. Quem não entrou, agora você quer ver o quê? Pendle esticar cada vez mais. E aí formar a base de preço semanal RSI de 4 horas de sobrevenda. OOC. Eu estou de olho em OOC. Estou de olho em OOC porque tem um ombro cabeça a ombro inverso se formando aqui. No mensal a gente fechou com pivô de alta, rompimento de padrão de baixa. Então tem aqui uma área bem interessante que pode levar o OOC a uma valorização. Fica de olho em OOC. Temos também Rádio Caca. O pessoal de Rádio Caca aí adora, sempre está acompanhando. Galera, estamos em uma correção e até uma plausível potencial bandeira de alta. Se romper, olha só, a gente tem até um triângulo aqui. Então, se a gente acabar rompendo para cima, a gente tem uma bandeira de alta que abre espaço para uma valorização bem mais consistente. Então, você que está em Rádio Caca, você pode acabar vendo uma valorização bem interessante se a gente tiver esse pivô de alta, que é o rompimento do padrão de baixa. BOL USDT, para mim, é RVN. Lembra de RVN que voou, começou a corrigir? A gente está falando aí de muitos %. BOL é um ativo que teve o rompimento da LTB, está em acumulação, abre espaço para mais valorizações. Mana, mesma coisa, tem aqui ó, um padrãozinho de acumulação que se for rompido para cima é bandeira de alta. Matic, muita gente preocupada com Matic. Não, porque Matic está tendo queda.
Matic subiu daqui, de outubro, 50 e foi para 1,30. Então mais do que dobrou. Está tendo uma correção, está formando suas bases de preço acima da linha de tendência de baixa. Então, enquanto ele sustentar acima de 0,78, Matic está super saudável. Então, para você que investe em Matic, olha para o longo prazo. Correção, mas está corrigindo 1, 2, 3, 4 semanas. Meu Deus mesmo. Acompanha, porque você está projetando para o longo prazo, 18 meses, 4 semanas não são absolutamente nada. Presta atenção, para de ser imediatista. M-Box, mesma coisa. Padrão de acumulação pós-rompimento, tendo rompimento, pivô de alta, a gente tem uma confirmação de bandeira de alta que pode trazer uma valorização muito grande. TRVL, não tenho o que atualizar. Para mim, está numa área muito interessante. Round bottom, LTB rompida, tem potencial. Onint, mesma coisa de todo mundo. Está em acumulação, tendo rompimento, vai para cima. Win, idem. Olha só, acumulação acima de uma área de resistência. Burger, idem. XCN, idem. LIT, está mais forte. Olha só como está forte. Se fechar a semana acima dessa área, abre espaço para uma valorização bem grande. ICP, mega projeto, agora vai começar a consolidar acima dessa área de resistência, mas para mim, mega oportunidade. Sushi, idem, acumulação, rompendo, pivô de alta. SNX, mesma coisa. Elis, mesma coisa. GST, mesma coisa. E se GST tiver uma bandeira de alta, se GST romper isso aqui, ó, se GST romper isso aqui, a gente tem o quê? Bandeira de alta. E a bandeira de alta dele vem daqui, aqui. Então, se ele rompe, a gente está falando de uma projeção absurda. GST ativo que eu comprei aqui. Por que eu comprei aqui? Round bottom. Mas isso quer dizer que não tem mais oportunidade? Claro que não, tem muita. GLMR, acumulação. Acumulação, padrão revival, ombro, cabeça, ombro. Rompendo a linha roxa, já sabe. A AVE, acumulação acima das áreas de resistência. Mesma coisa, rompeu, pivô de alta, tem um potencial muito grande. Mesma coisa em Zílica. Se tiver um pivô de alta aqui, a gente está em acumulação. Tendo um pivô de alta, abre espaço para mais valorizações. E tudo isso aqui está em fase de acumulação antes de uma valorização em potencial. Filecoin, Sandbox, Aurora, Alpha, tudo igual. Alpha, KSM, Lux, olha a Lux, está subindo 29% hoje. O que foi que eu falei ontem? Eu fiz uma aula ontem falando sobre isso. Olha só, fica atento ao ativo que está mais forte. Esse ativo que está mais forte, quando o mercado cai, ele pode atrair investimento. Quando o mercado voltar a subir, ele pode ter uma valorização gigantesca. Já está começando a subir. O Bitcoin está começando a subir. Sim, claro, o Bitcoin está começando a subir. E o que está acontecendo com o Lux? Está atraindo capital, subindo 30%. É isso. É isso que você tem que entender. Padrão gráfico, bom projeto e setor que está atraindo dinheiro pode levar a uma valorização rápida neste cara. E olha só o detalhe de ouro. Veja que ele teve o quê? Todo o seu movimento de acumulação pós-rompimento, certo? Você viu isso aqui diversas vezes neste vídeo. A gente teve o rompimento, a acumulação, teve o quê? Já o seu pivô de alta. Ele está tendo o seu potencial pivô de alta, tá? Porque a gente teve aqui, ó. A gente teve este movimento aqui. Ele está rompendo para cima. Rompendo essa área, ele abre espaço, sim, para que a gente veja uma valorização muito maior. Por quê? Projeção. Projeção pós-rompimento. Projeção pós-rompimento. Tá? A gente começa a chegar nessas áreas aqui. E se esse cara tem esse movimento, outros ativos podem ter esse mesmo movimento. Ativos podem começar a sair desse padrão de acumulação e começar a acordar.
O que você acha que acontece quando 1, 2, 10, 15, 50 ativos começam a fazer esse movimento? Mais ativos começam a repetir o movimento. Então, se este cara está tendo esse movimento, vamos ficar de olho no seguinte: se mais ativos, até ativos que eu mostrei aqui, vão fazer esse mesmo movimento. Se isso começar a acontecer, fica atento, porque a probabilidade é que seja um efeito em cascata, porque o mercado ele vai buscando essas oportunidades e padrões gráficos que se rompem aumentam a probabilidade de ativos com o mesmo padrão ir pelo mesmo caminho. Eu venho falando isso e é muito importante. TLM ainda está numa fase anterior a Lux, fica de olho. SLP, fica de olho. Illuvium, idem. Secret, idem. E a RVN, Luan? A RVN teve o seu movimento, rompimento, foi embora, certo? E agora? Base de preço RSI de 4 horas, não é verdade? Bateu o RSI de 4 horas. Vamos ver se ele vai ter um repique ou se ele vai corrigir uma área mais extrema. É só ficar de olho. Você tem oportunidade todos os dias em muitos ativos. Foque no longo prazo que você vai ver que vai valer muito a pena. Entenda os padrões, entenda o ciclo de mercado e isso vai fazer diferença lá na frente. Faz diferença hoje, imagina lá na frente. Lembrando sempre o seguinte: esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.